Salve pessoal da segunda série, certo? Segundo A, B e C, e também o pessoal da segunda etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto? E a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né, sobre calor, né? A aula passada a gente estava falando sobre calor sensível, né? A gente viu que o calor sensível é uma característica de cada substância e que indica o quanto essa substância tem capacidade de absorver calor, né? Ele dá aqui uma tabela que a gente faltou só falar no finalzinho, a gente estava falando no finalzinho da aula passada, com algumas substâncias aqui e seus respectivos calores específicos, certo? A água, por exemplo, o calor específico dela, a gente vai usar essa unidade aqui, certo? Cal, grama, grau Celsius, é 1. Então a água é a substância que tem um dos maiores calores específicos, correto? Isso quer dizer o quê? Que a água ela aguenta bastante, né, calor sem esquentar muito. Ela pode receber bastante calor sem esquentar muito. O gelo, que é a água no estado sólido, tem 0,55 de calor específico, né? O vapor de água, né? A água no estado de vapor tem 0,50, o etanol 0,58, o alumínio 0,22, olha, o vidro 0,20, o ferro 0,11, o latão 0,092. A gente nota aqui que os metais, o cobre também 0,094, eles têm calor específico pequeno. Isso quer dizer o quê? Que eles não aguentam receber calor sem esquentar muito, né? Quando o calor específico é grande, quer dizer que a capacidade térmica é grande. Se o calor específico da substância é pequeno, a capacidade térmica também da substância é pequena, correto? Daí mais à frente aqui, já passando para a página 68, ele fala sobre o calor específico e a temperatura ambiente, né? Ele fala que em locais onde tem água, a água ela consegue absorver o calor, né? Ela absorve aquele calor, ela aguenta calor sem esquentar muito. Então, por exemplo, se tu está num lago, né, e tu está num local que está quente, mas tu mergulha no lago, tu vai sentir aquela água mais refrescante. Por quê? Porque ela está com uma temperatura menor do que do ambiente, né? Porque ela consegue absorver calor sem esquentar muito, né? Por causa do calor específico dela que é muito grande. Já quando é à noite, a água demora para mais tempo para resfriar, porque ela absorveu muito calor durante o dia sem esquentar, então ela demora mais tempo para resfriar. Então ela fica mais tempo com uma temperatura um pouco mais quente do que o ambiente quando é de noite, beleza? Ele mostra também que no deserto, como é a areia ela não tem um calor específico grande, então é pequeno, então durante o dia ela recebe muito calor, esquenta muito, e de noite também ela perde rapidamente aquele calor, então ela esfria muito. Então no deserto durante o dia é muito quente e durante a noite já fica muito frio. Falou lá nesse deserto lá, como tem no deserto do Saara, no Egito, certo? Então lá, as pessoas que moram lá, elas usam essas roupas assim, porque elas precisam se aquecer durante a noite, mesmo sendo um local quente durante o dia, mas à noite esfria muito. Beleza? E agora a gente vai para o cálculo do calor absorvido de um objeto, certo, pessoal? Que é uma parte importante do nosso estudo. Certo? Ele fala aqui o seguinte, olha, a quantidade de calor ΔQ absorvida ou liberada por um objeto de massa m e calor específico C minúsculo, quando sua temperatura varia de ΔT, ou seja, a variação entre temperatura ΔT, pode ser calculada por essa relação aqui, ó. ΔQ, que é a variação de calor, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, certo? Essa aqui é a fórmula para a gente calcular o calor que um corpo absorve, né? Qual é a quantidade de calor que ele absorve? Então, é a fórmula do Q igual a mc ΔT ou Q macete. A gente fala o Q macete para lembrar essa fórmula aqui. O calor absorvido é o Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa fórmula é muito útil em provas do Enem também, falou pessoal. Aí aqui no exemplo, olha, ainda na página 68, ele fala o seguinte, na página 69, né? Uma barra de alumínio de 200 gramas, ao passar por um processo industrial, teve sua temperatura elevada de 20 graus Celsius para 140 graus Celsius. Qual foi a quantidade de calor cedida para a barra nesse processo? Bem, se a temperatura dela passou de 20 para 140, essa barra recebeu o que? Calor. E é isso que ele quer saber. Qual foi a quantidade de calor que essa barra recebeu para poder passar de 20 para 140 graus de temperatura. A gente joga na fórmula, que eu até coloquei aqui no quadro, o Q macete, né? Calor igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Q macete. Bem,
A massa, então, Q vai ser igual a quanto? Quem é a massa dessa barra? Já está lá, 200 gramas, certo? Então, no lugar do M, a gente coloca 200. Qual é o C, que é o calor específico? A barra, ela é de alumínio. E naquela tabela que a gente viu anteriormente, vou colocar aqui para vocês de novo, só aqui dando uma volta rápida. A tabela que a gente viu na página 107, olha aqui, ó. Olha o calor específico do alumínio aqui, ó. 0,22, 0,22. Então esse valor que a gente usou aqui, 0,22, certo? Vezes a variação de temperatura. Mas o que vai ser a variação de temperatura? A temperatura era 20 e passou para 140. Então a gente faz a temperatura final, 140, menos a temperatura inicial, que é 20, certo? Isso aqui, a gente está calculando aqui, nada mais é do que a variação de temperatura, certo? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, descendo a conta, já multipliquei aqui logo 200 por 0,22. 2 vezes 22 é 44, né? Teria 2 zeros, mas como tem duas casas decimais, coloca a vírgula anda duas casas aqui, então fica 44. 44 vezes, quanto é que dá 140 menos 20? Dá exatamente 120. Então o que a gente faz agora? A gente vai multiplicar 44 vezes 120. Eu multipliquei aqui só 44 vezes 12, olha, que deu exatamente 528. 528 com mais esse zero aqui fica 5.280. Então a quantidade de calor que essa barra recebeu para ela ir de 20 para 140 foi quanto? 5.280. O que se é calor? 5.280 calorias, certo, pessoal? Então, recebendo essa quantidade de calor aí, a temperatura da barra passou de 20 para 140. Beleza? É ou não é um negócio divertido, pessoal? É só usar o macete. Beleza? Então, a gente vai parar por aqui. Na próxima semana a gente vai estar resolvendo essas atividades que estão na página 69 aí, que vão da atividade 10 até a atividade 13, certo, pessoal? Quem já tiver lá o livro, quem acessa pelo Cigeduc já pode procurar dar uma olhada nessas questões. A gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu, se cuidem. Um abraço.